Gente, tome seu assento um pouquinho só, meus irmãos. Paralisai, por favor, esse canhão que não para de piscar. Técnico da iluminação. Tá bom? Parou? Travou? Então vai ter que ser assim o ritmo hoje. Meu Deus, eu achei, irmão, que ia esquentar hoje, mas não imaginei que ia esquentar tanto. Sério mesmo. Se todo mundo for aos poucos tomar água, a fila lá fora é menor. Só tem 2 torneiras bem geladas. Meu pai querido. Obrigado, meu amigo. Não, deixa a minha toalha aqui. Sai fora. Gente de Deus. Uau, hein? Fazer academia para quê, irmão? Pilates, jiu-jitsu, kung fu, karatê. Se você é crente, principalmente se você for crente de uma igreja que anda na contramão da questão climática. Hoje era para nós estarmos cantando aquelas músicas mais koinonia, mais comunhão, uma família. Sim, bem. Aí assim é bom que você preserva, por exemplo, as meninas a maquiagem. Porque depois de um calor todo desse, com certeza, o que você passou na cara já escorreu. Não vou nem correr o risco de acender a luz e você ser confundida com um dos integrantes da banda, aquela banda que risca a cara, o Kiss. Tudo assim. Ou como um soldado que está aí na guerra, né? E no caso dos rapazes, o desodorante já venceu. Fazer o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Cantar é um atributo de quem está feliz. A Bíblia diz: quem está alegre. Eu entendo porque algumas pessoas não conseguem um ambiente de celebração. Desliga no controle aqui para mim, então. Ela já vai parar de piscar agora, eu garanto. Desliga ali, ó. Só ela, faz favor. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Nem no controle não funciona, Júlio. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Agora é de verdade, hein? Não vai nem no controle aí? Sério? Dá pro Pedro que ele consegue. Vê se não está travado o botão ali. O roubo da minha atenção é só um botãozinho. O roubo da minha atenção fica... Isso rouba a minha atenção e a dos irmãos também. Só essa aqui, Pedro. Pelo menos essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Consegue ver? Essa aqui? Essa ali? Não vai também? Que luta, irmão. Ah? Gente de Deus. Vamos cantar de novo então, vai. Por favor. Eu sei que vocês estão animados. Então vamos suportar até que o suporte. Vamos suportar até que o suporte não suporte. E daqui a pouco volta. Hoje o problema da autonomia via internet é que se trava a internet. Irmão de Deus, para tudo. Ó, por exemplo, só para você ter ideia, a nossa mesa de som, ela não é física, ela é digital. Está aqui, ó. A mesa de som está aqui, ó. Tem um aqui na minha mão, tem outra lá na mão do esposo da Michelle, o Lucas. Oh, glória, aleluia, Jesus de Nazaré. Irmão, uma coisa eu aprendi com Deus, com Ele nunca cai o sinal. Amém. Obrigado, gente. Vocês são top das galáxias. Vocês querem ir lá no banheiro passar um desodorante? Pode ir, meu irmão, está liberado. Obrigado, né? Merecido. Quem vai ficar comigo aqui é o Jota. É o Jota hoje? Tá bom, esse menino é uma benção. Aleluia. Glória a Deus. Pronto. Olha, malhei pela semana toda. Nada, umas 200 gramas eu perdi aqui no altar. Mas depois do culto eu garanto, eu recupero. Crente, pentecostal é assim, né? Minha tristeza, desculpa a minha franca sinceridade, eu vou ministrar, mas a minha tristeza nesse tal do monjaro é que a única alegria que o crente tem é comer, ele rouba. Aí o pessoal fica tomando para emagrecer, mas não pode comer, irmão. Já pensou se eles inventassem algo que emagrece e você continuasse comendo? Não perdesse a alegria de comer, porque gente de Deus,
Pensa uma coisa boa, o problema é que depois dos 45, chegando na casa dos 50, não é o caso do JV ainda, porque é um jovem adolescente, recém-casado, o Cris é um menino, homem, mas garotão, mas no caso eu e o irmão Edésio, por exemplo, irmão Maico, irmão Salésio, irmão Cleidir, irmão Lucas, no nosso caso a gente engorda só de passar na frente do balcão da padaria. Não precisa nem comer, quando você olha assim, meu Deus, não é, irmão Bruno? Não, cadê o pastor Arthur? Irmão Bruno, não. Não é pastor Arthur? Pastor, tu que o diga, está entendendo? É um ruim do irmão Jara que ele rouba a alegria da gente. A alegria, e eu digo alegria porque tem gente que capricha, né? Tem gente que capricha, meu Deus do céu, como tem gente que capricha. Amém. Tá bom. Queridos, por questão de climatização, eu vou deixar a luz hoje desligada, porque se eu acender, eu garanto para você, que de 30 graus aqui dentro agora vai para 32, 33. Então eu vou deixar assim, eu digo que eu estou vendo lá do ladinho do relógio, ou a temperatura agora, marcando aqui. Olha que delícia, hein? Ah, irmão, pelo amor de Deus, 30 graus na igreja é quente, na praia não. Na beira da piscina não. Por favor. Estamos orando para que Deus nos condicione. Não dá glória a Deus não, eu vou falar, mas não dá glória a Deus não. Ora, orando para Deus nos condicionar, para o próximo verão nós temos ar-condicionado na igreja. Mas não o farei de forma insana, que torne a climatização da igreja um fardo e um peso para os meus irmãos. Por isso nós ainda não temos. Fica claro a minha explicação, para que depois a gente não entre naquele ambiente de apelação, onde uma palavra de oferta vai além de uma palavra de oferta. Melhor não. Eu aprendi ao longo da vida que o nosso caminhar tem que ser de acordo com a provisão diária. Tá bom? É o pão nosso de cada dia, irmão. Tem coisas que dá para guardar por vários dias. O pão é todo dia. Pão no outro dia já não fica tão bom, né? Principalmente se tratando do pão, que era aquele do qual eles biblicamente se alimentavam. Mas se Deus assim permitir, teremos. Quero muito, gosto bastante. Nem tanto por mim, porque com ar ou sem ar, irmão, eu estou aqui já fazem 10 anos. E nem toda noite foi tão quente quanto outras, e essa nem é uma das mais. Mas eu respeito do fundo do coração aqueles que sem ar não conseguem se concentrar em um ambiente de congregação. Eu respeito mesmo. Sei que tem muita gente aí na andropausa e na menopausa. 47 já, quem 47 também já é, não? Andropausa e menopausa, alguém especialista? Hã? É precoce? Então estou precoce. Agora eu estou precoce. Estou pegando fogo. Eu pensei que não era precoce, eu pensei que era pentecostal. Estou vivendo uma fase que, meu Deus do céu, irmão. Estou suando até debaixo da língua. Gente, antes de ministrar a palavra de Deus, e olha, do fundo do coração, minha concentração aqui está muito voltada àquilo que Deus tem ministrado ao longo desses dias. Eu tenho uma palavra assim extremamente importante para a história dessa igreja. Antes disso, e quero já fazer isso, quero ministrar ao seu coração a oportunidade de viver algo a mais em Deus. Toda a área de obediência também é uma área de cumprimento de promessa. Deus, eu tenho ensinado isso ao longo do tempo, para a grande maioria que caminha conosco, sabe que o que eu estou falando não é uma invenção e nem é uma novidade, mas vale lembrar que um dos requisitos de Deus para cumprir promessa é nos provar através da obediência. Gente, obediência é uma ação que Deus gera contra ou a favor do cristão, porque a falta dela sempre vai implicar contra você no que diz respeito às promessas divinas. Mas a presença dela
vai criar um ambiente onde Deus se sinta extremamente confortável para poder cumprir aquilo que Ele prometeu. E é interessante que a vida é dividida por áreas, por setores, por lugares, por temas. Pode sim alguém essa noite aqui ser extremamente pentecostal, estar cheio do Espírito Santo a ponto de que se cuspir no chão, pega fogo. Pode. Se espirrar, sai um raio. Pode. E ainda assim estar essa noite na maior, desculpa a expressão, mas é coisa de brasileiro, maior pindaíba da vida. Cheio em um aspecto e extremamente preocupado, vazio de outro. Por quê? Porque áreas da minha vida, das quais eu vivo promessas, são decididas por mim, sendo que Deus estabeleceu sobre todas. Sou eu que sinalizo a Deus, esta área, eu quero viver essa promessa. Então, se eu decido essa área, eu quero viver essa promessa, eu atuo, fica mais bonito, com obediência. Boa parte das coisas que nós falamos não são consideradas por Deus, porque o critério da consideração é a coerência em relação à minha ação. Eu falo e faço, e isso torna o que eu disse verdade por conta daquilo que eu fiz. Fazer voto resolve, pastor, se você cumpri-lo. Eu olho para algumas pessoas e finalizo com isso, dizendo que me preocupa. Uma das coisas biblicamente que mais nos preocupa, e não tenha como agressão, porque não é, apenas ensino da ocasião, é o que a Bíblia chama de voto de tolo, sacrifício de tolo. Sabe o que é sacrifício de tolo? Deixa eu te falar aqui, porque isso vai mudar na tua história. Sacrifício de tolo é se achar tão esperto a ponto de acreditar que vai conseguir enganar Deus. Se eu me coloco como espertão diante de Deus, quem eu estou dizendo que é tolo? Entendeu? Por isso é abominável ao Senhor acreditar que eu, espertão, vou passar a perna no Todo-Poderoso. Esse foi o grande equívoco que custou tudo a Caim. Quer ser abençoado, meu irmão? Não. Você não quer ser abençoado, meu irmão? Quer ver portas abrirem? Quer fazer vendas extraordinárias? Quer ir a um outro nível? Você quer desfrutar de cumprimento, fartura e bênção? É simples. Obedeça. Fique de pé comigo, por favor. Pastor, essa palavra muda o quê? Não muda nada. Ela não muda nada. A palavra não. Eu espero que você mude, se for necessário, para que você viva aquilo que de fato, olha, Deus está fazendo na vida de muita gente aqui nessa igreja. Deus está fazendo na vida de muita gente aqui nessa igreja. De quem Deus está fazendo, nem deu glória a Deus para você não descobrir e pedir dinheiro emprestado depois. Mas Deus está fazendo na vida de muita gente aqui nessa igreja. Quero convidar os irmãos que estão dizimando essa noite. Vem para cá, gente. Quero orar por você. Telão aqui, por bondade. Isso, obrigado. Hoje eu estou sobre o auxílio da nossa Dole, chamada Sônia Maria. Eu tenho uma novidade bem importante para contar sobre os adolescentes. Se for possível, farei hoje, se não, depois, no outro domingo. Pastora Bárbara aqui do lado, com a máquina de cartão, caso alguém precise, aqui no nosso telão, código QR Code. Pai, no nome de Jesus, obrigado por teu amor, favor, graça, cuidado, por sua boa mão, atuação, por toda a sua provisão. Traz sobre esta igreja aquilo que lhe apraz, para que nós possamos andarmos sobre os propósitos divinos do Senhor e cumprirmos tudo aquilo que o Senhor destinou. Traz ao coração da igreja entendimento para poder
andar neste lugar de revelação. Essa é a nossa oração, querido Deus, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Vem para cá, quem vai fazer isso? Obrigado, meus irmãos. O Senhor te honre, te abençoe, te faça prosperar. Que o Senhor, através do nome de Jesus... Tome seu assento, querido. Aleluia. Romanos 8:37, minha querida amiga Sônia Maria, por gentileza. Há uma palavra que eu tenho tentado ministrar aqui nesta igreja. Desculpa, 8:35, Sônia. Volta 2. Já alguns cultos, e aprove Deus me dar a graça de trazer ao seu coração essa reflexão. Pronto, vamos lá? Olha aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta. Lá vem as opções. Opção número 1. Me ajuda? Vai, eu vou falar de novo as perguntas e você me ajuda com a opção, tá bom? Quem nos separará do amor de Cristo? Opção número 1. Tribulação. Opção número 2. Opção número 3. Opção número 4. Opção número 5. Opção número 6. Opção número 7. Versículo 36, Sônia, por favor. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte ao dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37, querida. Em todas estas coisas, quais as que nós citamos como opções, em todas essas coisas, quais coisas? Aquelas que estão além daquelas que nós citamos. Em todas essas coisas, quais? Olha aqui, todas. Em todas essas coisas, ou seja, não deveria haver nenhuma. Em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Obrigado. A ação de Deus em relação a nós, numa noite assim, está direcionado a um departamento da vida humana que, embora muito importante, ganhe pouco atenção no nosso ambiente de ministração. Hoje, durante o dia a dia, damos muito cuidado para o corpo, e é preciso muito cuidá-lo. E de fato falo de todo o coração, me preocupo com uma geração que por fora bela viola, desculpe a expressão, mas por dentro pão bolorento. Sabe, uma estética a qualquer custo, mesmo que custe vida, anos, mesmo que lá na frente acarrete problemas seríssimos. Ponto. Também como igreja, damos atenção ao espírito humano, porque oramos e ministramos, porque aprendemos, porque estudamos, porque lemos e jejuamos, nos dedicamos, porque simplesmente queremos ser mais do que gente, queremos ser crente, cheios do Espírito Santo. Então, boa parte daquilo que se ouve, se ministra, se canta, se absorve, está associado ao Espírito, mas fato é que não somos apenas corpo e espírito. Talvez você ache estranho o que eu vou falar, mais do que corpo e mais do que espírito, somos alma. Somos tanto alma, para você entender, que embora a ciência nos chame de ser humano, a Bíblia nos chama de alma vivente. Somos tanto alma
que no momento da morte, o corpo que veio do pó, volta ao pó. O espírito que veio de Deus, volta para Deus. Mas a alma encara o destino eterno. Ou vai para o céu, ou para o beleléu. É o que nos resta. Somos tanta alma, para você entender, que a Bíblia diz assim: quem ganha alma não é quem ganha corpo. Vigia, jovem. Não é quem ganha espírito. Quem ganha alma sabe o é. Somos tanta alma que você vai encontrar Deus extremamente preocupado com esse recheio, que de um lado, de uma fatia está o espírito e do outro está o corpo. Deus dispensa uma atenção incrível para esse ser alma que nós somos. Por isso o exemplo aqui, vale dizer, não 365 vezes, mas centenas delas o Senhor diz assim: não temas que eu estou contigo. Deus está falando para o corpo, Deus está falando para o espírito, ou Deus está falando para a alma do homem? É óbvio, é a alma. Preocupado com esse ser que somos, a alma. Está entendendo? Deus oferece cuidados específicos. Porque quem controla a sua alma, controla toda a sua vida. E é no setor alma, espaço alma, tema alma, que o texto em que nós lemos essa noite está se referindo. O apóstolo Paulo está falando sobre os incontáveis momentos que gente crente ele enfrentou. Sendo quem ele é, está narrando boa parte, não toda, mas parafraseando, fatos de verdade que ele teve que suportar. E ele diz que a vitória sobre cada um momento da sua história o tornou uma pessoa mais que vencedor. Eu olho para esse texto e digo assim: uau, Deus faz isso aqui em mim. Quando Paulo está dizendo mais que vencedor, eu preciso que você entenda na essência, na etimologia, a junção de uma palavra que está diretamente ligada a duas. Vencedor. Entendeu? Eu vou falar de novo. Vencedor. Que é um vencedor? Alguém que venceu a dor. Você precisa guardar isso no seu coração, porque isso vai mudar a sua história. O que é um vencedor? Alguém que venceu a dor. Por isso ele começa falando das aflições da vida, e depois diz assim: mais eu, mais nós, mais quem está em Cristo, venceu a dor, que nós usamos como exemplo. Não hoje, se assim permitir Deus, domingo que vem. Você vai entender por quê. Eu quero falar o que é mais, o que está lá em cima, próxima fase, próximo nível, do que é alguém que venceu a dor. Porque ele diz assim: nós somos mais. Quem está em Cristo já é mais do que alguém que venceu a dor. Mas, tratando-se de forma específica, a dor faz parte da vida, desde o momento do nascimento até o último suspiro. Ela está lá. E nós crentes precisamos aprender a lidar com as dores da vida. Por quê?
Porque as dores da vida não vencida trazem consequências terríveis. Eu pedi para o Pedro separar algumas imagens ali para mim. Por gentileza, primeira, olha para cá, ó. Guarda isso. A dor não vencida gera traumas. Ó, dores específicas geram traumas específicos. Dores específicas geram traumas específicos. Um dia eu estou saindo de moto, indo para o encontro de pastores, estava lá em Maringá, no Paraná. Acabei de sair da lavação, estava bem devagarzinho com a moto assim para não sujar, passei o semáforo e vi um maluco estilo Velozes e Furiosos com uma Paraty assim, esperando que o sinal ia dar, e já fazia uma meia hora que o sinal tinha fechado. Ele me ajuntou de lado assim e me levou no capô assim, ó. Ele deu uma buzinada e me levou no capô assim, aquele barulho, a moto para um lado, eu blum, 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 em cima do capô do carro, e ele freou e eu caí lá do outro lado da avenida. Irmão, eu me ralei de Gênesis e Apocalipse. Do alto da cabeça, como diz a Bíblia, até a planta dos pés. Estraguei o meu terno bonito, preto que eu estava, estraguei o sapato. Durante aquele processo de ralado, eu enfrentei todas as fases do cru até o bem passado. Foi craquelando aquela ferida assim, sabe? Parece que está assim, ó. Está cru, está mal passado, está no ponto e está bem passado. Fato. Quem caiu de moto, né, pastor Lucas? Sabe como é que é isso, né? Sabe como é que é, né? Mas eu não estava empinando, dando grau. Eu não estava dando grau, eu estava devagarzinho. Porque na hora do grau o anjo desce, irmão. Ah, quer dar grau? O anjo desce. Me recuperei a muito custo. Mais barato eu do que a moto, porque a moto não se cura sozinha. Quando a moto estava boa, eu também peguei a moto, gente. Já na primeira esquina que eu fui atravessar, alguém, não sei quem, usado pelo inimigo, eu acho, deu uma buzinada sem sentido, não tinha nada a ver com perigo. E quando eu ouvi aquela buzina, a experiência que eu tinha acabado de ter de acidente veio tanta à tona que aquilo disparou dentro de mim o coração. Eu fiquei assim, ó, em estado de choque. Por quê? Porque a dor que eu tinha sofrido lá atrás tinha causado um trauma aqui em mim. Então o meu estado me colocou, a minha condição de dor me colocou em um estado desnecessário de alerta, porque estava sinalizando que algo tinha acontecido através daquilo que eu tinha guardado e ouvido, e que esse estado acreditava que ia acontecer de novo. Ou seja, dores não vencidas geram traumas. E se existe algo que Deus quer nos levar a um lugar de vitória, é vencer os traumas das dores que tivemos ao longo da vida. Trauma do quê? Vou citar alguns exemplos para mim adiante, porque eu tenho muito assunto hoje. Dor da perda. Já testemunhei aqui algumas vezes, chorei junto com os irmãos. O meu 1 ano de luto por conta de uma gravidez que a minha esposa perdeu. 1 ano. Foi preciso que eu fosse curado. Foi um aborto natural, mas... Você está entendendo? Segunda imagem, Pedro, por favor, que eu preciso ir adiante. A dor não vencida. Tem gente que poderia ir mais longe. Tem gente que poderia fazer mais. Tem gente que já era para estar mais longe. Já era para estar fazendo mais. Só que a dor não vencida te limita.
vai, faz, mas até aqui, sabe? Sempre com receio, sempre com reserva, sempre com restrição, sempre com reticência, sempre assim com cautela. A dor não vencida, olha, limita o teu chamado. A dor não vencida, ela limita as tuas finanças. Você fica com medo de investir, você fica com medo de crescer, você fica com medo de contratar, porque um dia alguém te traiu, te levou. Você fica com medo de investir. A dor não vencida limita o teu casamento. Quantas pessoas poderiam estar felizes agora, mas não estão, porque não superaram dores que enfrentaram dentro do casamento. Ela te limita. A dor não vencida limita a sua capacidade de confiar nas pessoas, porque um dia alguém mentiu para você, porque um dia alguém te usurpou, te enganou, fez promessas, te iludiu. Olha o que eu vou falar, para ir adiante. A dor não vencida cria limites. Mano, você tem que falar isso comigo, não é para mim. Digo comigo, a dor não vencida cria limites em lugares que Deus nunca colocou. Você está entendendo o que eu estou ministrando? Próxima imagem, por favor. Se não bastasse criar traumas, limitar, eu preciso dizer que alguém parou. Parou. Isso não é para mim. Comigo nunca dá certo. Olha a convicção em relação a essa desgraça. Isso não é para mim. Isso nunca dá certo. Já tentei, não aconteceu. Depois de limitar, a dor não vencida vai paralisar. Olha só o que a dor parou em sua vida. Alguns ficaram lá no lugar de dor, parado no tempo, vivendo de passado. A dor está te pedindo de viver o sobrenatural. A dor não vencida, te paralisa. Onde Deus quer que você continue. Próxima imagem, Pedro. Fala se não é um fato, gente. Olha para isso. Fala se não é um fato. Você leu? Quanta gente, quantas pessoas estão usando a plataforma da dor para tomar decisões? A dor não vencida influencia tuas decisões. Lugares que você era para estar tomando decisões pela fé, você está tomando decisões pela dor. A dor faz com que pessoas tomem decisões baseadas nos seus traumas e não na fé. Próximo. Eu estou sendo tudo rapidinho. Olha aí. O que você está vendo agora? Quando você olha para o teu futuro. O que é que você está vendo quando você olha para essa proposta? O que é que você está vendo quando você olha para o teu chamado? O que é que você está vendo, aquilo que está diante de você? Próxima imagem, por favor. Fica comigo aqui. Vamos junto. Pensei que eu já estava falando sobre ela. Próxima imagem.
Tem tudo a ver com a mensagem, tá? Você vai entender a hora que a imagem sair. Se não der, deixa. Só avisa que eu continuo daí. Não, eu preciso da imagem para mim continuar, ou então não colocar a imagem. Não vai dar? Então tá bom, vem para cá. A dor não vencida distorce a sua visão. Quando Jesus coloca os discípulos dentro do barco e os faz atravessar aquele lago chamado Mar da Galileia, no meio daquele ambiente que eu carinhosamente chamo de ó do Borogodó, porque as coisas estavam muito difíceis, a sua pré-conclusão da situação é de que eles morreriam afogados, e alguém que chega à absurda conclusão de que morrerão afogados agora, olha à frente da tempestade, que parece que vai partir o barco, e vê um vulto vindo. Gente, tanta opção em relação ao que eles estão vendo. No meio da dor, eles não veem o Senhor. No meio da dor, eles não veem o milagre. No meio da luta, eles não veem a vitória. No meio da necessidade, eles não veem a provisão. A dor comprometeu a visão, e a única coisa que eles dizem estar vendo é um fantasma. Você consegue imaginar a comparação de um fantasma com Jesus? Por que ao invés de Jesus, sendo que eles já ao longo do tempo caminhavam com o mestre, então sabia como o mestre andava, o quanto o mestre de altura, mais ou menos a silhueta, o desenho do mestre, sabiam que o mestre Jesus fazia coisas extraordinárias, mas no meio da dor eles veem um fantasma. A dor não vencida vai comprometer a sua visão. A dor não vencida faz com que pessoas, olha aqui, faz pessoas ver ameaças onde há oportunidades, faz ver rejeição onde há correção. Vai tentar corrigir uma pessoa que tem dor, que ainda não venceu, e ela vai achar que a tua correção é uma rejeição a ela. Ela vai achar que a tua correção é uma falta de gratidão pelos serviços, vida, tempo e outras coisas mais ofertadas ou prestadas. A dor não vencida faz a pessoa ver abandono, onde Deus está trabalhando no silêncio. Conhece alguém assim? Está lá. Ela faz ver abandono, onde Deus está trabalhando no silêncio. Deus não pode fazer silêncio, que a pessoa assim, eu sei que tem gente que vai se identificar com isso. Deus não está comigo. Se Deus tivesse, Deus falava comigo. Irmão, quando é que você fala com Deus? Quando você quer. Por que você acha que Deus tem que falar com você quando você quer? Ele vai falar com você quando Ele quiser também. Boa parte daquilo que Deus faz, Ele faz em meio ao seu silêncio, porque se Ele contar para nós estragamos. Então você precisa vencer a dor para aprender a entender o silêncio de Deus. Pastor, como é que eu faço para vencer a dor? Ela só é sua. Isaías 53:4 para mim, Pedro. 4, 5, Pedro e Sônia. Ela só vai ser sua enquanto você quiser. Esse é o problema.
Algumas pessoas tomaram para si algumas coisas como de estimação e têm prazer de dizer que tem coisas que lhes fazem mal. Existe um lugar onde nós desvencilhamos, nós encerramos, nós terminamos. Existe um lugar onde nós cancelamos, nós anulamos para sermos saudáveis em Cristo, para podermos declarar: somos mais que vencedores. Olha o que a Bíblia diz. Se o que eu estou ministrando não é importante, certamente Jesus tomou sobre si, olha lá, as nossas dores e as nossas dores, e levou sobre si, e nos reputávamos por dores de Deus e mais dores. Próximo versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas dores, moído por nossas dores. E as nossas dores que estavam sobre ele, para ele foi como um castigo, mas sobre nós nos trouxe paz. Você está entendendo que você está carregando aquilo que você já deveria em Cristo ter desvencilhado? Vamos fazer um teste. Para que não haja julgamento de quem, nem para quem. Eu acho que uma análise é muito importante. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu quero que você vá refletindo sobre elas. Onde a dor parou sua vida? Em que área você deixou de avançar por causa de uma dor? Qual situação você ainda evita de lembrar porque dói? Que perda você nunca conseguiu superar? Essa ferida te deixou mais prudente ou mais fechado? Você vive com cautela ou com medo? Essa dor te aproximou de Deus ou te afastou dele? Você reage pela fé ou pelos traumas? Quem governa as suas decisões? A promessa ou a dor? Olha aqui, irmão, quem você está ferindo hoje por causa de uma dor antiga? Você quer ser curado ou apenas compreendido? Você está disposto a deixar Deus te curar desta dor? Você está pronto para soltar o passado? O que você precisa entregar hoje para poder avançar? E por último, pensa comigo, o que muda na tua vida se essa dor não governar mais você? Fica de pé comigo. Eu tenho uma bela criança para apresentar daqui a pouco. Escuta o que eu vou ler e depois você vai participar. Êxodo 3:7, certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o clamor, conheço o seu sofrimento. Salmo 34:19, muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todos. Isaías 41:10, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e fortaleço. Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim, tendes por motivo toda alegria
aí passardes por várias provações, sabendo que a vossa prova da fé produz perseverança. Segundo Coríntios 4,16, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Você está entendendo o quanto ser sarado, irmão? O quanto vencer essa dor é importante para Deus? Se existe algo que eu penso que Deus cansa, é nos ver lambendo feridas ao longo da vida e nos alimentando delas. Baixa essa luz para mim aqui, Júlia. Deus essa noite quer te levar a um lugar aonde você não conhece, que já deveria estar lá, mas infelizmente a sua vida parou. Mais do que compreensão, o Senhor quer trazer transformação. Chega, ei, chega de ser essa pessoa amarga, azeda, ácida, agressiva, sem motivos mínimos necessários para isso. Chega de ser essa pessoa triste, depressiva, que busca um canto escuro no quarto e pede para as pessoas te deixarem sozinha. Chega dessa opressão, dessa depressão, desse estado não humano, porque Deus não te criou para isso. O salmista disse assim: Davi, a minha alma escapou, o laço quebrou e a minha alma escapou. Deus essa noite está abrindo a porta para que você saia desse lugar escuro. O Senhor nessa noite quer quebrar amarras, cadeias, correntes, algemas, prisões, e você passar a experimentar de verdade o que é verdadeira liberdade. E eu preciso falar mais. Quando você entender o que eu estou falando, não me interprete mal. Quando a sua alma for devidamente curada, você não vai precisar mais de psicotrópico, você não vai precisar mais se embriagar, você não vai precisar mais de droga, você não vai mais precisar se prostituir para anestesiar essa ferida aberta aí na sua alma, porque quando o bálsamo do Espírito vier, você vai ser curado. Não é um paliativo, não é um anestésico. Não é para amenizar. Eu sei, essa noite Deus está colocando o dedo na ferida, sim, porque aonde Ele coloca o dedo, Ele cura. Chegou o tempo de você ser a pessoa mais feliz no meio da tua roda, entre os teus amigos, de mudar as tuas palavras negativas e depressivas. Oh Deus, oh céu, oh dia. Não, irmão, é tempo de se colocar de pé e poder dizer como o apóstolo Paulo: em Cristo eu sou mais do que vencedor. E a tribulação mais que vencedor, e a perseguição mais que vencedor, e a decepção mais que vencedor, e a dor, a aflição, a traição mais que vencedor. Porque aí você quer vencer lá fora, mas existem batalhas acontecendo agora dentro de você, e Deus quer que você vença ela. Escuta o que eu vou falar. Ou a dor te transforma, ou a dor te deforma. Tem muita gente deformada por causa da dor, sendo que deveria estar transformado por causa dela. Eu preciso orar por pessoas aqui, porque eu sinto um rio de vida fluindo nesse lugar. Eu sinto um rio de vida fluindo nesse lugar. Eu sinto um rio de vida fluindo nesse lugar. Hoje você vai sair com aquele senso de paternidade resolvido. Você não vai precisar mais culpar teu pai. Oh
hoje você vai sair daqui pronto, não só curado, mas para curar. Racanto saia manduracai, ioderia lava shoya bacamanda, chode que te comandara bacai. Não te fere mais. Uma das coisas que mais me preocupa com essa geração, e eu amo ela, e por favor, não me julgue que eu vou falar, eu sei que pode ser muito polêmico, mas se tem uma coisa que eu acho assim, olha, meu chato é esse politicamente correto. Sabe por quê? A necessidade da fala politicamente correta? Porque é uma geraçãozinha de mimimi. Não pode falar nada que ofende. Não pode falar nada que fica chateado. Essa geraçãozinha de mimimi é porque, irmão, precisa vencer a dor. Ai, se falar eu choro. Mimimi porque precisa vencer a dor. Nós não somos do mimimi, nós somos do reteté. Nós não somos do mimimi, nós somos do reteté. Erra, cachorraga, balabahai. Termina hoje. O barco ficará atrás, pois sua palavra. Termina hoje sobre a tua vida. Hoje, em nome de Jesus. A voz que me chamava é a mesma que acalma o mar. Deus está ministrando essa noite sobre pessoas que foram abusadas na sua infância e adolescência. Deus está ministrando essa noite sobre pessoas, homens e mulheres, que foram abusados e carregam consigo esse trauma. Minha irmã, a partir de hoje você vai começar a fluir, porque essa cadeia, esse lugar de dor do passado não te prende mais. Então agora você pode avançar. Você pode avançar.
La canchoria da calahai. Yuda mandarabasso de queitobia. E onde se lavrava lumina mantui meniria que mendoria que. Churabandoraba canturaba suriaba dalaba camanai. Rapacho tocoma na canto sotecai. Tem alguém aqui muito ferido por palavras. Teu coração está sangrando. Não dá para controlar o que as pessoas falam. Não dá para controlar o que as pessoas fazem. Mas dá para controlar o que o meu coração sente quando ele está blindado. Tacaram como um tiro, bateu como um papel porque tinha blindagem. Deus essa noite está blindando a tua vida. Deus essa noite está blindando a tua vida. Ei, eu não estou dizendo que a vida daqui para frente vai ser mais fácil. Eu estou dizendo que daqui para frente você vai ser mais forte. Não vai ser mais fácil, mas você vai ser mais forte. Você não vai mais precisar se esconder atrás de desculpas, de mentira. Você não vai precisar mais ficar aí constrangido com coisas que você tem que falar. Ai, eu queria pedir um aumento, mas eu tô com medo. Ai, eu queria pedir uma folga pro patrão. Ai, eu queria pedir uma férias. Ai, eu queria pedir isso, mas eu não consigo. A partir de hoje, irmão, desbloqueia isso da sua vida. Desbloqueia isso da sua mente. Desbloqueia isso do seu coração. Deus está nos dando autoridade e ousadia. Autoridade e ousadia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, não se abalam, não se abalam, mas permanece para sempre. Pastor, está falando mal de mim, irmão? Se alguém quiser falar mal de mim, me convida. Eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Me convida que eu vou ser o que mais vai me dedurar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, não se abalam, não se abalam. Perda
pronto para a partir de hoje ter uma história diferente? Não, você está pronto mesmo? Você está pronto? Porque nós vamos inaugurar este novo tempo sobre a nossa história com proclamação. Palavras têm poder e infelizmente muito tempo a dor trouxe mais dor porque você só falava de dor. Então nós vamos inaugurar esse novo tempo com proclamação, que são palavras de poder. Eu digo, e aqueles que assim recebem, repetem em voz alta: eu não serei definido por minha dor. A promessa de Deus me define. O propósito de Deus me define. O chamado de Deus me define. Porque em Cristo eu sou mais que vencedor. O que estava travado na minha vida começa a fluir. O que estava distorcido começa a alinhar. O que estava paralisado começa a andar. Levante as mãos agora, porque nós vamos finalizar em nome de Jesus. Diga comigo: eu declaro que Cristo é o Senhor da minha história. Eu declaro que a cruz é maior do que meu trauma. Eu declaro que o Espírito Santo restaurou a minha alma. Por isso hoje eu volto para minha casa. Por isso hoje eu volto para minha casa. Mais uma vez. Por isso hoje eu volto para minha casa. Curado, restaurado, abençoado, em nome de Jesus. Eu quero ver o sorriso a partir de agora. Eu quero ver o sorriso a partir de agora. Pastor Jonathan, levanta para o maior tempo da sua vida. Levanta para o maior tempo de unção. Levanta para o maior tempo de poder. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Vamos só ser um pouquinho aí. Tinha irmã aí que já tinha desistido de casar. Irmã, Deus me manda te dizer: o Senhor está te colocando na pista de novo. Não vou casar mais não, pastor, já estou decepcionado. Deus está te colocando na pista de novo. Tinha gente que já tinha desistido do ministério. Deus essa noite está trazendo de volta. Meu Deus. Meu Deus do céu, Jesus.
Alabashura bacamantara bacamandara bashura bacamandara bacai. Ai, meu Deus, cabelado, hein? Lacamandara bashura que decandara balaba. Se preocupa não, que o psicólogo não vai perder o trabalho, porque o povo dessa igreja agora foi curado. Você vai marcar uma consulta para falar que você está bem, para contar o que aconteceu. Não procura ele só quando você está ruim, não. Ele precisa marcar uma consulta. Ó, doutor, eu estou tão bem, eu estou tão feliz, a minha vida mudou. Ele vai ganhar o dinheiro dele com um trabalho leve. Meu Deus! Tem alguém que não está bem aí, irmão? Tem alguém que não está bem aí? És bem-vindo, querido Espírito Santo. Coisa boa, né? Chuva de graça. Seja refrescado pela graça do Espírito. Seja refrescado pela presença do Espírito. É meu baterista. Deus trouxe tua casa para cá, meu irmão, para uma grande obra. Se prepara. Melhor tempo sobre vocês, sobre a vida de vocês, sobre a história de vocês. O melhor tempo, diz o Senhor, minha irmã. Tudo até aqui foi preparação. Porque por isso tudo até aqui foi sofrimento. Sofrimento por um tempo de crescimento. Se preparem, porque tem muita coisa que até aqui estava parado, mas Deus agora começa a colocar as coisas no seu eixo, e elas vão acontecer muito rápido. Nada daquilo que vocês não possam assimilar, porque vocês já foram preparados. Mas o Senhor diz: já oraste, agora olhos abertos e vigia, porque as oportunidades estão vindo. Elas estão vindo. O Senhor me manda dizer: o céu de favor se abriu. O céu de favor se abriu. O céu de favor se abriu. O céu de favor se abriu sobre a tua casa. Existem barreiras, Rafaela, barreiras sendo removidas, barreiras que foram construídas por você para te proteger contra pessoas
que te amam e te impedia de desfrutar do melhor delas. O Senhor essa noite está removendo isso. Não se preocupa, filha. Você não precisa mais de barreiras protetoras, porque quando você estiver em perigo, o Senhor vai colocar o escudo dele. O escudo dele. O escudo. Está entendendo? Eu preciso te falar dessa forma. Se desarma, porque é tempo de você voltar a viver como uma menina, como uma criança que confia em teu pai, que cuida de todos os detalhes. Vem cá, Ney, junto com a Rafa.